Muito bem, então. Vamos falar agora de Copa América e desse sistema que você já antecipou nos blocos anteriores. 5 mil torcedores já estão como seria o termo? Cadastrados, fichados? Estão identificados e impedidos de entrar. E como vai ser feito isso? É o seguinte, é um sistema muito caro. Isso nos anos 1960 e poucos, isso foi criado o protocolo universitário, a pesquisa. A ciência da computação estava crescendo e eles criaram esse sistema de identificação. Nos anos 1970, a partir daí, isso virou um artefato industrial, quer dizer, um sistema de identificação. O que acontece? É um sistema, primeiro, muito caro. Agora, na Copa América, vai ser utilizado. Agora, se vai ficar... é a identificação facial. Que é a identificação facial. O Maurício está curiosíssimo com isso. É um sistema, é uma central de computação, com computadores muito sofisticados, com sistemas interligados, que podem fazer a varredura, Maurício, de até 1,5 milhão de imagens por segundo. Isso seria onde? Onde que... Isso é usado no mundo hoje. Os bancos já fazem isso por aí. Os bancos... Não, mas exatamente. Em qual situação que ele vai ver o situação de multidão. Por exemplo, na China hoje tem 200 milhões dessas câmeras conectadas e ficam passeando pelas ruas para identificar. E na China, que todo mundo é parecido. Pois é, e identifica. Eles acham que nós é que somos parecidos. Eu acho que as câmeras não somem. Porque o que acontece? A câmera ela é trabalhada com algoritmo, que é uma sequência lógica, isso é um conceito de ciência da computação, que transforma tudo em número e pode conectar até 165 mil identificações do teu rosto. Tamanho do nariz, distância entre as faces e tal. Tanto que você pode se disfarçar, botar uma cabeleira, como se você fosse uma mulher, cabeleira loura e tal, botar um óculos, fazer maquiagem, ainda assim o sistema tem 97% de capacidade de acerto. Agora, não pode ser utilizado exclusivamente, ele tem que ser complementarmente. Então, em qualquer multidão. Por exemplo, no Brasil, hoje nós temos cerca de 320 mil pessoas, 320 mil pessoas, mais ou menos 300 mil, que estão com mandado de prisão expedido e que a justiça e a polícia não encontram. E cerca de 20 mil pessoas, por isso totalizando 320 mil, que saíram naquelas saidinhas de Natal, Dia das Mães, que não voltam, mesmo com tornozeleira eletrônica. Então, esses 20 mil podem ser identificados, como foi na Bahia, no Carnaval. E onde ficam essas câmeras? É uma central, a central capta todas as imagens. Vamos supor, no Brasil seria na Receita Federal. Poderia ser na Receita Federal, perdão, nos aeroportos, Federal, nos aeroportos, mas também na Receita. Também. Ia pegar muita gente. Sim, mas eu digo assim, a câmera que capta a imagem... A câmera que capta fica no local onde tem multidão. Pode ser nas ruas, pode ser... Por exemplo, em Londres começou nos estádios. E hoje Londres tem a legislação mais avançada do mundo para combinar a preservação da segurança pública, porque o bem jurídico maior da nossa Constituição e da Carta das Nações Unidas é o direito à vida. Então, a segurança pública preserva o direito à vida, mas, ao mesmo tempo, preservar também os direitos e as garantias individuais, para que esse tipo de tecnologia não seja uma invasão da privacidade. Então, existe um dilema ético, né? Existe um dilema ético. Nova York, se não me engano, eu estava votando isso outro dia, que tem as câmeras, estavam querendo que tirasse as câmeras. Isso, e Nova York está se baseando na legislação inglesa, que hoje é a legislação considerada mais avançada no sentido de compatibilizar isso. É claro que precisa ter essas regras. Agora, é uma tecnologia muito interessante que serve para identificação e entrada de empresas, de instituição pública. Na Copa América vão ficar onde essas câmeras? Nos estádios. Nos grandes estádios. Então, como é que eu vou impedir a entrada dessas pessoas nas fronteiras? Não, nas fronteiras é um filtro. No estádio é outro filtro. Como que você vai impedir? As polícias estão trocando as imagens de torcedores claramente envolvidos com agressão, com violência. Agora, aqueles que não estão, eles se expõem muito pelas redes sociais. Sim. Então, a polícia está fazendo também, preventivamente, um trabalho dessas imagens e botando no banco de dados. O que acontece? Você pode capturar uma pessoa... A Polícia Federal. A Polícia Federal, mas trabalhando, e aí é o decreto do ministro da Justiça, trabalhando associada às polícias estaduais. Polícia Federal, todas aquelas polícias que fazem parte da Constituição, do sistema de segurança pública.
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Guarda Municipal. Guarda Municipal também está incluído, embora não esteja na Constituição. É uma coisa excepcional. Agora, tem que ter um funcionamento bom. Tem que ter. Tem que ter gente capacitada para fazer isso, para não dar zebra, né? Para não dar zebra. Tem que ter treinamento. Exatamente. E tem que ter a consciência social de isso é importante para o país, para além do futebol, para o controle da segurança pública. É caro, mas segurança pública é caro. Não adianta fazer economia hoje e pagar mais caro amanhã. E outra coisa, você falou direito à privacidade, qualquer tipo de mecanismo desse gênero vai ter sempre um lado um pouco negativo. Mas o que é mais importante? É você preservar a ordem, o direito à vida das pessoas, né? Do que você, não é direito à privacidade, isso é um requinte, sabe? Se você for baseado nisso, não faz nada. Longa. Não faz nada. Se for baseado nisso, não faz nada. Tanto que os Estados Unidos, que é o lugar onde há mais direito à privacidade, lá venceu a tese de que é mais importante você fazer um esquema desse que garante segurança geral. E é interessante, até para fugir dessa discussão, que é polêmica, né? Bastante. Mas que é interessante dizer que em Londres houve uma reclamação muito grande de entidades de direitos humanos e da própria população e que os legisladores conseguiram chegar a um ponto que hoje mais ou menos atende a todo mundo. E ainda estão em processo de ajuste. É possível, então, você fazer algo que preserve a segurança pública e ainda assim, dentro da legislação vigente no país, não transgrida os direitos individuais. O cara que é casado, sai com a namorada, fica preocupado, entendeu? A gente tem 2 minutos para encerrar o programa. Esse sistema tem como ser mantido para o Campeonato Brasileiro, para o futebol brasileiro, ou não há por conta do custo? Eu acho difícil porque é muito caro. Agora os patrocinadores e a própria Conmebol se comprometeram em bancar. Agora, para ficar depois, é muito caro, especialmente porque não vai dar para os estádios menores. Agora, seria importante ser assumido isso como a segurança pública, e a segurança no futebol é uma parte disso, como prioridade de Estado. Lógico, os aeroportos, tudo. Que aí você consegue controlar tráfico de drogas e armas, porque nós não conseguimos controlar isso pela fronteira. A nossa fronteira se esticar faz Brasília, Pequim no Japão, é muita a nossa fronteira seca, é muito grande. É erma, não tem policial. Então, só com tecnologia. E essa é uma das tecnologias mais avançadas. Um sistema que cobre, por um segundo, 1.500.000 imagens, com 97% de acerto, é uma grandeza. 1 minuto. Qual seria, então, o legado de segurança que a Copa América pode deixar para a gente? 2 principais. Proibição dos violentos de participarem dos jogos, dos estádios e monitoramento deles para o cumprimento do que a legislação prevê de punição até as últimas consequências. E não como é hoje, até hoje, que só 3% são punidos até as últimas consequências. E o segundo, o uso de tecnologia sem economia, porque segurança pública, volto a dizer, é caro, mas representa muito. É uma questão de custo-benefício.